Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E como já fora dito em outros vídeos, nós estamos aqui numa série de estudos sobre tipologia à luz da Bíblia e nós estamos fazendo aqui uma sequência de estudos tipológicos baseados na vida de José. E José, ele é um dos tipos mais perfeitos de Cristo nas Escrituras do Antigo Testamento. Nós já estudamos vários motivos pelos quais José é comparado a Cristo e nesse vídeo nós vamos estudar a última parte. Vamos lá? Por que José é um tipo de Cristo nas Escrituras? Primeiro lugar, José, ele tinha 30 anos quando iniciou o seu ministério no Egito diante de Faraó. Isso está registrado em Gênesis 41, versículo 46. Em Gênesis 41, versículo 46. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Meus irmãos, José ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos quando tinha 17 anos. Ele passou por tudo isso durante um período de 13 anos. Quando ele estava com 30 anos, que ele interpretou os sonhos de Faraó, e Faraó o coroou como o seu braço direito, ele estava na idade de 30 anos. Olha que tremendo, meus irmãos. 30 anos, a mesma idade que o Senhor Jesus Cristo tinha quando foi batizado por João e iniciou o seu ministério. Isso está lá em Lucas capítulo 3, versículo 23, que diz que Jesus, quando foi batizado, estava com 30 anos. Então, esse é mais um ponto pelo qual José é um tipo de Cristo nas Escrituras. Ambos tinham 30 anos quando iniciaram o seu ministério. Segundo lugar, por que José é um tipo de Cristo nas Escrituras? José, ele foi exaltado após todo o sofrimento que passou. Isso está aqui em Gênesis 41, versículo 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Aquele que durante 13 anos serviu como escravo, aquele que durante todo esse período foi servo, agora é o governador de todo o Egito. Ele foi exaltado após todo o sofrimento, assim como o Senhor Jesus, que depois de todo o sofrimento que passou, foi exaltado pelo Deus Todo-Poderoso. E o texto mais interessante das Escrituras que falam, o texto que fala sobre a sua humilhação, o seu sofrimento e depois sobre a sua exaltação, é Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11, que diz, o sofrimento, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora olha a exaltação. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o segundo ponto pelo qual José é um tipo de Jesus Cristo.
Ambos foram exaltados por Deus após as suas humilhações e sofrimentos. Em terceiro lugar, porque José é um tipo de Cristo nas Escrituras? É porque José, ele perdoou aos seus irmãos que estavam arrependidos e os restaurou. Nós conhecemos bem a história, sabemos que quando a terra enfrentou uma fome que nunca tinha enfrentado antes, os filhos de Jacó, ou seja, os irmãos de José, precisaram descer ao Egito. Quando estavam ali, José falou em outro idioma, para que eles não percebessem que José estava compreendendo o que eles falavam. E depois de toda aquela história que José disse para eles levarem o Benjamim, que era o filho mais novo de Jacó, e quando José fez toda aquela armação sobre a taça e disse que um deles teria que ficar como escravo, e aí eles se arrependeram e choraram, e aí José caiu em lágrimas, em prantos, e foi uma coisa muito linda e espiritual e maravilhosa. Por isso é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. E José os perdoou, José os restaurou, José cuidou de cada um deles, assim como o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. O relato de José, que eu acabei de falar, está em Gênesis 42, versículos, Gênesis 45, versículos do 1 ao 15, e sobre o Senhor Jesus é que mesmo os judeus tendo o traído, mesmo ele tendo morrido na cruz pelo pecador para a substituição do ímpio, ele nos perdoa por causa do nosso arrependimento e ele nos salva. A nossa posição original, que é estar diante de Deus, o servindo e o adorando e o exaltando, assim como Adão fora criado. Não importa se são judeus ou não judeus, no caso gentios, Jesus os perdoa, cuida de cada um e os restaura à presença de Deus. Olha que lindo, meus irmãos. E, em último lugar, por que José é um tipo de Cristo nas Escrituras? José, ele foi visitado e honrado por todas as nações daquela época. Todo mundo precisou descer ao Egito para comprar comida com José. A fome era muito violenta. Ele foi honrado por todas as nações, ele foi visitado por todas as nações, assim como o Senhor Jesus, meus irmãos, que está em Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3, e Isaías 49, versículo 6, que diz que as nações se aproximarão dele, as nações se achegarão a ele. Meus irmãos, todas as nações da terra reconhecem Jesus, ou seja, pessoas de todas as nações, pessoas de todas as tribos, pessoas de todas as línguas vão até Jesus, se encontram com Jesus e reconhecem que Jesus é o Senhor e o Salvador da humanidade pecadora. Ele é o Senhor da igreja, ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso bom pastor. Meus irmãos, eu encerro aqui essa série de estudos de tipologia baseados na vida de José, como sendo um tipo de Cristo, e tenho certeza que nós aprendemos bastante, porque eu fui muito edificado. Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Foquem as suas vidas em Deus, pensem no céu. Pensar no céu fortalece a nossa fé. Busquem ao Senhor, clamem ao Senhor, exaltem ao Senhor, tá bom? Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.